Boa noite, pessoal. Vamos trabalhar hoje com o nosso tema sobre grandezas físicas. Inicialmente, vamos trabalhar com o conceito. O que são essas grandezas físicas? Podemos determinar por grandezas físicas tudo o que pode ser medido quantitativamente, ou seja, através de números. Mas nós podemos medir exatamente tudo? Não. Eu não posso medir a quantidade de fome que eu estou sentindo antes do horário do jantar. Eu não posso medir, em números, o sentimento de amor que eu sinto pela minha família. Mas eu posso medir a quantidade de episódios que eu já assisti de uma série. Eu posso medir a quantidade de litros de água que são utilizados para irrigar um canteiro, ok? Então vamos entender melhor a aplicação do que significa grandezas escalares e grandezas vetoriais, que são os dois tipos de grandezas físicas. As grandezas escalares, elas são caracterizadas por um número real e ele é acompanhado, e geralmente ele pode ser positivo ou negativo, e ele é acompanhado por uma unidade de medida. O que é essa unidade de medida? Vamos entender melhor. Se eu estou trabalhando aqui com a grandeza física comprimento, tá? Na aplicação de um canteiro para hortaliça, como é o exemplo aqui. Aqui é um desenho de um canteiro retangular, que ele vai ser suspenso. Ele tem aqui o comprimento de 1,80 m, ele tem a largura de 1 metro e a altura de 30 centímetros, tá? Aqui, o que seria o módulo ou o número real? Seriam esses números aqui. Tudo que é número são os módulos, certo? E o que são as unidades de medida? As unidades de medida são esses símbolos que acompanham esses valores numéricos. Centímetro é uma unidade de medida, metro é uma unidade de medida, ok? Aqui estão as 7 principais grandezas físicas adotadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Existe comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Como exemplo, nós trabalhamos com o comprimento, que é adotado o metro como padrão e o símbolo é a letra M, tá? Mas existem outros nomes para comprimento, como centímetro, decímetro e por aí vai. Aqui um exemplo prático sobre o preparo de canteiro e o uso dos conhecimentos de grandezas escalares. Inicialmente, para se fazer um canteiro, é preciso haver a descompactação do solo. Aqui, esse solo está sendo revolvido através de enxadas, e aqui nós temos na imagem da primeira foto a dimensão desse canteiro. O comprimento dele com essa setinha, certo? Identificando o tamanho primeiro, o espaço que esse canteiro vai ocupar. Aqui nós temos a largura na segunda imagem, onde está sendo feito o nivelamento desse solo. Dá para ver a largura do canteiro e a altura dele. E na última imagem, após o plantio ser feito e o desenvolvimento da planta ser possível identificar, onde está sendo feita a irrigação com a água aqui, tá? E a água, ela é calculada em volume. E esse volume pode ser, por exemplo, 1 litro de água que está caindo aqui nesse momento, tá? E o que acompanha essa unidade, essa grandeza física, volume, seria o símbolo L, por exemplo, que significa litros. Aqui temos um outro exemplo de grandezas escalares, para o plantio de hortaliças maiores, como o pimentão. Tá? E existem padrões de medidas para se calcular as covas para determinadas hortaliças. Aqui, como exemplo, nós vamos utilizar algumas medidas padrões da Embrapa para a maioria das hortaliças. Aqui, o pimentão, é preciso abrir uma cova com uma boca, tá? Ou seja, uma largura de 15 a 20 centímetros e de profundidade ter de 30 até 40 centímetros. Tá? Posso adotar também esse padrão para grande parte de outras culturas. A distância que vai ser, que precisa haver entre essas covas, ela vai variar de acordo com a cultura escolhida. E o que é a cultura? Que, por exemplo, o pimentão é uma cultura, o quiabo pode ser outra cultura, e isso vai variar, tá?